Fala galera, boa tarde para todo mundo que acompanha mais um papo exclusivo aqui em todas as plataformas da TNT Esportes. Hoje eu estou aqui no CT de São Paulo para entrevistar um campeão da Copa do Brasil. Um cara que eu considero um ídolo do São Paulo muito antes de levantar essa taça, por todo o carinho e respeito que ele sempre teve pelo escudo que ele veste. Mas no futebol a gente sabe que tem muita gente que acha que ídolo é só quem levanta a taça. E faltava isso para o Caleri. Agora não falta mais, né, Caleri? Parabéns por essa taça, obrigada por receber a gente aqui no CT. Queria que você falasse um pouquinho primeiro como é que foi essa comemoração. Você tá vivo? Como que você tá aqui dando uma entrevista pra gente? Porque o Arboleda prometeu ali depois do jogo que o negócio ia ser louco no domingo depois dessa taça. Boa tarde. A comemoração foi boa, foram 2 dias bons. Agora tem um jogo bem importante para nós, mas muito feliz por haber conquistado um título inédito na história do clube. Eu sempre falo que eu sou muito feliz vestindo a camisa do São Paulo, depois de 2 anos e meio que eu joguei no clube. Eu finalmente pude conseguir um título com essa camisa e não tenho palavras para explicar o sentimento que foi haber conseguido ganhar a Copa do Brasil. Sou muito feliz, meu sonho está realizado e eu acho que a partir de agora a gente que vem já faz tempo, que ano passado também perdeu a final do Paulista, perdeu a final da Sul-Americana, se tirou um peso de encima e acho que todo mundo aqui dentro do CT ficou muito feliz por haber ganhado a Copa do Brasil, que era um título que ainda faltava na vitrina do São Paulo. Feliz demais, feliz por todos meus companheiros, por Dorival, que vinho e desde o primeiro momento falou que a gente ia brigar por título e ia ser campeão. Quando ninguém acreditava, ele acreditou em nós e muito feliz por todo mundo porque ser campeão de um título tão importante depois de muito tempo é algo para comemorar e assim foi os últimos dias. Foi um momento muito esperado por você, né, Caleri? E você não só foi campeão, como você participou diretamente com aquele gol no Maracanã. Afinal, a quantidade de gols que o São Paulo marcou nos 2 jogos fez muita diferença. Queria que você falasse sobre aquele gol. É uma jogada ensaiada? Como é que foi? Você lembra como é que foi? Se você puder lembrar daquele momento todo ali, quando o São Paulo abre o placar no Maracanã e consegue segurar o Flamengo para voltar com a vantagem. Foi um jogo bem disputado. Eu acho que a gente, dos 180 minutos, acho que o primeiro tempo no Maracanã foi os melhores 45 minutos nossos. A gente conseguiu jogar. Acho que ganhamos taticamente esses 45 minutos. E por que eu lembro, dentro de todo o calor que tinha lá no Maracanã, foi uma jogada que a gente só de olhar-se. Com o Nestor, ele já sabe que eu gosto um cruzamento na segunda trave. Já estava um pouquinho combinado. Mas ele alçou a cabeça, ele me olhou que eu estava na segunda trave, ele cruzou perfeito para mim e eu só tive que colocar a cabeça e fazer o gol. Mas foi um lindo lance no que a gente saiu ganhando os primeiros 45 minutos e esses 90 também lá no Maracanã. A gente conseguiu ganhar de visitante depois de muito tempo também. Então, acho que esses 90 minutos e o gol deu moral para a gente vir aqui no Morumbi e alçar a taça. O jogo no Morumbi foi bastante mais difícil. A gente ficou um pouquinho nervoso também, porque estávamos a 90 minutos de conseguir um título inédito. Estava muito perto, né? Estava perto, mas estava longe também. Então, essa sensação de querer alçar a taça e que a Copa do Brasil fique no Morumbi também jogou um pouquinho em contra da gente. Então, a gente conseguiu fazer o gol. Depois do gol do Bruno Henrique, o gol do Nestor foi um momento clave, porque a gente não estava jogando bem no primeiro tempo. E o segundo tempo só jogar na raça, jogar na briga, tentar assegurar o resultado. E a gente conseguiu ganhar para toda a alegria do torcedor, para todo mundo que ninguém acreditava nesse time que foi também eliminado por Água Santa no Paulistão, que muita gente pegou no pé durante muito tempo, que a gente era pipoqueira, que não ganhava porra nenhuma. Eu acho que também toda essa gente que está do outro lado da TV e de outro torcedor que xingou a nós durante muito tempo, eles também vão comemorar, porque eu acho que é um título que São Paulo não tinha e que vai ficar
para toda a história. Você falou muito desses primeiros 45 minutos no Maracanã, né? E chama muita atenção, Caleri, porque o São Paulo ali passa por algumas dificuldades no Brasileiro ainda, caiu na Sul-Americana, enfim. Mas nos 2 jogos mais importantes que o São Paulo teve, que foi a volta contra o Corinthians, quando precisava virar, e o jogo do Maracanã, de aguentar um Flamengo, ainda que esteja numa fase difícil, é muito forte em sua casa, o São Paulo faz um jogo perfeito, a gente pode dizer, né, de posicionamento. O São Paulo anula o Corinthians, claro que uma hora cansa, todo mundo sabe disso, é normal, mas anula o Corinthians dentro de sua casa e no Maracanã joga muito bem, joga melhor do que o Flamengo. Como que foi essa preparação para esses 2 jogos, né? No momento que precisou, vocês vestiram ali a garra, a técnica, a tática, o posicionamento e fizeram 2 jogos perfeitos, basicamente. É isso que o torcedor pensa. O jogo contra o Corinthians, pessoalmente, eu sabia que a gente tinha muita chance de, no Morumbi, tentar dar virada ao resultado. Havia chegado o Lucas fazia 15 dias e eu acho que foi, nesse partido foi nossa carta ganhadora. O cara, não sei, não acompanhei a carreira dele muito, mas esse dia o cara pegava a bola e arrastava 3, 4 caras. Foi um absurdo o que ele jogou e eu acho que ele, que foi nossa carta ganadora com todos os outros 10 pessoas que jogamos esse dia, acho que foram os primeiros 45 minutos de tudo juntos e os melhores 45 minutos. Acho que desde que a gente joga tudo junto. Então, muito feliz por nesse dia haver classificado na final. A gente tinha muita vontade de outra vez disputar uma final. Conseguimos uma vez mais, depois de, como eu falei, de perder a final do Paulista, perder a final da Sul-Americana. Mas esta vez a gente estava muito confiada. Sabia que trabalhando do jeito que a gente trabalha todos os dias, estávamos muito mais perto de conseguir a vitória. E depois fizemos um jogo taticamente, como você falou, perfeito no Maracanã. Acho que encontramos a Flamengo em uma baixa, mais allá de os jogadores que eles tinham, que são jogadores para o Brasil, dos melhores jogadores do Brasil. O Arrascaeta, que acho para minha visão, é o melhor jogador que tem o Flamengo. Por sorte, não conseguiu jogar contra nós. E fizemos um jogo taticamente perfeito. Conseguimos fazer um gol no primeiro tempo, conseguimos aguentar no segundo tempo também e vinimos com a vantagem no Morumbi, que era o mais importante. Depois, como eu comentei, o jogo aqui do Morumbi foi bastante mais igualado. Eu acho que eles arrumaram bem a pressão, taparam no lado de Rafinha, que é por onde a gente mais joga, e a gente não conseguia fazer 2, 3 passes seguidos para tentar virar de um lado para o outro. Mas a gente, como eu falei, na briga, na raça, deixando 100% do coração dentro do campo, conseguiu sair igualado no placar e alçar a taça, que era o mais importante de tudo. Falando ainda um pouco mais dessa taça, dessa campanha toda, Caleri, a torcida do São Paulo foi de fato ali o 12º jogador? Há quem diga, sem tirar o mérito de todo mundo tem o seu mérito, mas há quem diga que se não fosse a torcida teria sido um pouco mais difícil, não dá para falar se seria ou não campeão, mas um pouco mais difícil. Você concorda? Eles foram ali também um de vocês dentro de campo? Claro, eu sempre falo a mesma coisa, que o público que está no Morumbi sempre joga de nosso lado e lote e coloque 50, 55, 60 mil pessoas todos os jogos, para nós é muito importante. Como você falou, é o jogador número 12. Quando falta um pouco de pernas e você escuta a gente cantar por nós, você dá sempre um porcentagem a mais, dá um 10%, um 20% a mais. Quando as pernas cansam, o coração sigue andando. Então, eu acho que você alça a cabeça e vê, como eu falei, 55, 60 mil pessoas, todos os jogos, é muito importante. E eu acho que este ano a torcida fez uma diferença importante. Desde o Paulistão, eu lembro o jogo do São Bernardo, colocaram 50 mil pessoas no Morumbi. Eu acho que a torcida abraçou o time. Colocaram outra vez outras 50 mil pessoas contra o Sport. A gente passou, depois de perder 3-1 em casa, e quase ficar eliminado nos pênaltis. E depois a gente foi acreditando. Foi no Palmeiras, foi Corinthians,
foi Flamengo, mas a torcida sempre é muito importante para nós e esperemos que eles sigam abraçando o time como abraçaram na Copa do Brasil. Espero que amanhã, no Morumbi contra Curitiba, a gente tente vir outra vez a comemorar o título, a alentar o time. Contra o Corinthians, no sábado, vai haver muita gente que vai vir por causa de haver alçado a Copa do Brasil. Mas, claro que é muito importante quando a torcida abraça o time, porque quando eles cantam por nós, sucedem coisas como ganhar a Copa do Brasil. E Caleri, a gente está aqui hoje da TNT e coincidentemente foi hoje também que você deu um furo de reportagem falando que você teve uma participação aí na chegada do Lucas no São Paulo. Eu queria que você contasse mais sobre isso. Onde você estava? Por que você mandou? Você acordou e falou, vou mandar uma mensagem pro Lucas Moura aqui. E ele te respondeu em algum momento? Conta pra gente essa história direito. Mas não lembro o que estava fazendo, mas todo mundo olha as redes sociais e lê as notícias dos canais. E eu vi que havia muita gente que estava desacreditando que o Lucas ia vir. E como ele falou numa entrevista que quando a gente começou a ficar bravo porque ele não voltava, ele deu uma forcinha aí e voltou. Eu falei, vou fazer minha parte. Eu sabia que ele é um ídolo do clube. Ele havia ganhado a Sul-Americana e estava sem clube ainda. Eu falei, vou fazer minha parte, vou mandar uma mensagem. Só de, não sei como se fala aqui, mais cara dura, de lançado. Eu vou falar, vem jogar com nós, ganhar a Copa do Brasil e vai virar ídolo para toda a vida. E assim foi. Ele falou que ele estava tentando, mas tinha algumas coisas que resolver ainda. Depois de uns meses, não sei quanto foi depois da mensagem, mas acho que foi um mês depois, ele voltou. A gente brincou um pouquinho por mensagem aí, mas esse foi meu aporte para ganhar a Copa do Brasil. Ele foi fundamental no jogo contra o Corinthians. Eu acho que, não sei o que hubiera acontecido, mas dificilmente a gente poderia ver ganhar a Copa do Brasil sem ele. E ele merece todo o reconhecimento que deram na chegada e deram depois de alçar a taça. É um cara muito legal, um cara que sempre tira para frente, um São Paulino roxo de coração. E eu sou muito feliz por haver sido campeão e por ele haver voltado e haver levantado a taça inédita para o clube. Ajudou muito a gente e esse foi, como eu falei, tudo o que eu pude fazer para que ele volte. Já está acabando sua vaga na diretoria depois que você se aposentar? Eu tento fazer um pouquinho de tudo também. A gente, quando vai acontecendo os anos e vai sendo todos os dias um pouquinho mais velho, os papéis vão mudando. Então, eu vou sendo mais experiente e eu, como um dos capitães, eu tento fazer minha parte. Sempre tem algo para fazer aqui. Eu tento sempre olhar ao Rafa, que é o jeito de capitão que eu gosto, de como ele se entrega para o clube. O cara vem às 9 da manhã e sai às 5 da tarde. Então, se ele, depois de haver ganhado tudo, ele sigue brigando e tentando fazer de tudo para que os 40 caras que jogam aqui no São Paulo estejam bem e tudo perfeito, eu quero tentar copiar um pouquinho do que ele fez aqui para o clube. Então, eu, com a mensagem, fiz um pouquinho da diretoria, ajudei um pouquinho na mensagem e, por sorte, deu tudo certo. E é curioso, né, essa mensagem também, Caleri, porque nela você fala, né, que se ele volta, ele vai ser campeão da Copa do Brasil com vocês. E o Gabriel Neves também postou um texto muito legal, depois do título, antes do jogo do Maracanã, falando que ele tinha certeza que esse grupo seria campeão. E a gente achava que o único profeta do São Paulo era o Hernanes, mas aparentemente tem mais vocês agora, Caleri e Gabi Neves também nessa prateleira de profetas. Queria saber de você, de onde vinha, na verdade, toda essa certeza desse grupo internamente de que vocês seriam campeões? Por dentro, interiormente, sempre tem certeza ou tenta colocar na cabeça que vai ser campeão. Mas eu vi o grupo tudo, muito confiante esta vez de que a gente ia ganhar a Copa do Brasil. Eu olhava meus companheiros, todos dando risada, todos mais distendidos. Você olhava na concentração,
todo mundo com cara de feliz, como que a gente acreditava muito que ia ser campeão. Sabíamos que na frente tinha um rival muito difícil. Eu acho que junto com Palmeiras foi dos melhores times do Brasil e pode ser da América também. Mas a gente tem um grupo muito unido e a bola não pode dar na trave tantas vezes. Alguma vez tem que ir para dentro. Então, obviamente, uno não tem certeza de que vai ser campeão, mas a gente estava muito confiante do trabalho que estávamos fazendo. Mesmo assim, depois de ficar eliminado com a Liga de Quito aqui em casa, muita gente também começou a desacreditar em nós, mas a gente sempre tem uma forcinha a mais, sempre tenta dar, como eu falei, se você dá o 100, tem que dar o 110, e por sorte a taça ficou em casa, todo mundo está feliz, agora todo mundo tirou um peso de cima de haver conseguido um título inédito no clube, e de agora mais tentar ganhar amanhã com Curitiba, ou sábado com Corinthians, e fazer a melhor campanha que se possa no Brasileirão, e 2024 jogar a Libertadores, que acho que para todo mundo também é uma ilusão nova de ser campeão. E Caleri, ali na zona mista pós-jogo, no domingo, você fala, né, que você não se considera ídolo, compara com outros nomes e tal, mas a grande realidade é que na nossa própria publicação no Instagram, quando a gente posta o recorte da sua fala, não tem ninguém que concorda. Ninguém concordou. Todo mundo falou que você é um ídolo sim de São Paulo e muita gente já achava antes desse título. Eu queria entender por que você acha que você não é um ídolo? O que falta para você se colocar no nível desses caras históricos do São Paulo? Mano, eu acho que falta ganhar a Libertadores, a Copa do Mundo. Obviamente, na história recente, São Paulo não ganhava um título importante faz 10 anos. E se você vai um pouquinho mais para trás, um título mais importante ainda, você tem que ir ao 2005. Então, tá bem, depois ganharam 3 brasileiros seguidos, mas eu acho que para um título tão importante tem que ir ao 2005. Então, na história recente, eu acho que sou um cara que sempre deixou a vida por São Paulo. E eu acho que a maioria dos torcedores concorda com isso. Mas, interiormente, eu não me considero ídolo do clube. Eu considero que sou um cara que, como eu falei, que sempre deixa tudo por essa camisa, que sempre tentou deixar o São Paulo o mais em cima possível. Tem vezes que as coisas saem bem, como saiu no Maracanã. Tem coisas que às vezes saem mal, como pode ser a final da Sul-Americana. Mas eu acho que a gente se caracteriza comigo por o jeito que eu tinha de jogar, de deixar tudo no campo. E eu acho que se eu fico aqui bastante tempo mais, se eu consigo ganhar mais títulos, como uma Libertadores ou um Mundial de Clubes, ou uma coisa assim, eu acho que estaria mais perto de tornar um ídolo do clube. Mas eu me considero assim, um cara querido, um cara que fiz bastante gol aqui com a camisa do São Paulo. Eu considero que também que o lugar onde melhor me senti foi aqui no São Paulo. E agora é só o começo. Eu acho que a gente, como eu falei, se tirou um peso de cima depois de ganhar a Copa do Brasil. E de agora mais, este no clube ou não este no clube, eu acho que São Paulo vai voltar a ser o São Paulo que foi 20 anos atrás. Quando cai na primeira, tem que começar a cair todas. Todos os times agora vão começar a respeitar o São Paulo de novo. E eu acho que, obviamente, estou muito feliz por haver ganhado, mas eu também sinto dentro do meu coração que é só o começo. São Paulo tem que começar a voltar a ser o São Paulo que foi, como eu falei, no 2005, de que a gente começa a ganhar Brasileirão ou Libertadores, que começa a disputar títulos importantes. E tomara que meu pensamento seja certo e São Paulo no 2024 começa a ser o time que foi 15 anos atrás. Você falou muito disso, de dar a vida em campo, né? Que é uma característica que você tem muito antes da sua declaração também, depois da taça. Eu queria justamente abordar isso com você, né, Caleri? O que aconteceu exatamente no seu tornozelo? Essa decisão de continuar foi conversada ou foi uma coisa sua interna com você?
E aí hoje também começa a pipocar uma notícia de que você falou que já pararia agora, pararia este ano, claro, para se tratar, mas agora você vai ajudar o São Paulo a fugir da parte de baixo da tabela e depois buscar uma cirurgia. O que é verdade, o que não é e o que aconteceu exatamente, Caleri? O jogo contra o São Bernardo faz tempo, eu tenho uma lesão no tornozelo que eu fiz um tratamento conservador. Eu acho que nesse mês deu certo, mas não sei o que aconteceu, que depois eu tive dengue também, mas quando eu voltei a treinar depois de 10 dias eu não me senti igual. Então a coisa foi piorando e eu já tinha falado com a diretoria, com o Dorival. Meus companheiros sabiam também que se a gente era campeão eu ia parar, porque eu preciso voltar a ser o jogador que era faz um ano. Eu tento sempre dar o 100%, mas eu não estou cômodo comigo mesmo. Eu tenho uma lesão e eu vou tentar fazer de tudo para que o São Paulo se livre da zona do rebaixamento, que consiga fazer a maioria dos pontos, mas eu tenho a certeza que eu vou fazer a operação. Eu preciso voltar a ficar ao 100% disponível. Eu estou sofrendo com a lesão, eu não estou legal. E eu falei que se a gente ia ser campeão, eu ia tentar parar. Então, eu acho que já está tudo falado. Eu vou tentar ficar alguns jogos mais, mas eu quero estar bem para a Supercopa ao final de janeiro, que é o princípio de fevereiro, acho que é. Então, vou precisar de uns meses para me recuperar bem. Então, eu tentei ir até o máximo, mas quando o corpo está pedindo que eu pare, eu tenho que parar. Então, eu vou fazer e vou tentar ajudar o time do lugar que me toque, seja jogando, seja acompanhando de fora, mas eu tenho uma certeza, porque já está tudo falado, que eu vou jogar alguns jogos mais e eu vou parar até o ano que vem. Você citou isso de voltar para a Supercopa, né? Você já conseguiu entender mais ou menos a necessidade? Tipo, qual é a cirurgia? Quanto tempo demora de recuperação? Você sabe se você consegue voltar a tempo, por exemplo, de fato, até o final de janeiro, começo de fevereiro? Eu estou procurando ainda, perguntando a alguns médicos, pedindo algumas opiniões, mas ainda não tenho certeza de quanto vai ser o tempo, nem que vai ser a cirurgia. Só que eu tenho uma lesão óssea e eu tenho que fazer por bem de minha carreira. Eu joguei até aqui de um jeito, mas minha carreira também, eu quero jogar até aos 36, 37 anos e eu preciso fazer. Então, eu vou a falar aqui com toda a gente de confiança que eu tenho, com a diretoria também, e a gente de aqui a uns dias vai ter alguma certeza a mais. E Caleri, você falou muito, você fez questão por vontade própria ali de comentar sobre o Rogério Ceni depois dessa taça, né? Você falou muito sobre o trabalho dele, exaltou. O que tem de Rogério Ceni nesse São Paulo campeão da Copa do Brasil? Eu acho que cada treinador te deixa uma ensinança. Eu sou um cara que, a parte de Rogério treinador, eu sou um cara que gosta das pessoas, dos caras ganhadores. E eu acho que não vou conhecer um cara mais ganhador que ele. Ele, quando chegou, eu gostava muito dos treinamentos, eu gostava muito do jeito que ele tinha de levar o jogo, de olhar os jogos, de como a gente ia jogar, depende do rival. A gente não conseguiu nenhum título com ele, mas eu acho que ele tem uma parte importante, porque ele é o cara que trouxe aos jogadores, que hoje são campeões, o Rato, o Alisson, o Rafinha, todos vieram da mão dele. O Rafael mesmo, que hoje é nosso goleiro titular. Então, eu acho que cada treinador tem uma parte importante quando começa a temporada. E como eu falei na entrevista, ele mesmo falou que o dia que ele sai, o treinador que venha, ia ser campeão. Ele não mentiu, ele sabia que ele indo embora, o treinador que viesse com seu jeito e suas coisas, não estou desprestigiando ninguém, ia ser campeão, porque
tinha bons jogadores, mas vinha do rival, deu uma reforçada na cabeça, a gente conseguiu ser campeão, mas eu acho que o Rogério tem uma parte muito importante porque ele foi o que trouxe os jogadores, ele foi o cara que, eu falo pessoalmente, me deu o liderazgo que me faltava como jogador. Eu lembro uma coisa muito importante que aconteceu comigo, que eu depois de eu perder a final do Paulista lá no Allianz, e o erro que eu cometi depois do pegar no celular do menino, que eu pedi desculpas, tudo, ele vino, falou comigo, e a outro jogo ele me deu a faixa de capitão. Então, essas coisas não se esquecem, e eu sou um agradecido para toda a vida dele. Eu vou ser sempre um torcedor do lugar onde ele esteja, e para mim é um dos melhores treinadores que tive na minha carreira. Sou muito grato a toda a gente que me deixa uma enseñança, e tomara que ele no Bahia consiga ficar o mais em cima possível da tabela e consiga fazer sua parte como treinador, porque ele é um cara bem bacana, que acho que com o jeito que ele tem de dar treinos e de dirigir o time, ele vai conseguir ser o mesmo que foi como jogador, como treinador. E uma curiosidade, depois vocês chegaram a conversar, depois dessa taça no domingo? Eu converso com ele bastante. A gente tem Ele te deu parabéns? O quê? Ele te deu parabéns? Claro. Eu tenho uma relação mais... a gente conversava muito. Eu acho que ele me respeita por ser um cara que sempre deixou a vida no campo. A vezes bem, a vezes mal, mas como eu falei, ele é um cara que ficou muito contente por todos nós, porque ele sabia a importância que tinha esse grupo de ganhar a Copa do Brasil, e como eu falei antes também, ele é o lugar onde esteja. Eu acho que ele se alegrou muito por todos nós, porque ele é um cara São Paulino que sempre tentou deixar tudo para que a gente seja campeão. Não deu com ele, mas como eu falei, ele tem também sua parte. Caleri, na sua primeira passagem por aqui, você viveu uma grande temporada, curta, né? Mas já entrou nas graças do torcedor. E uma coisa que a gente não esquece é quanto São Paulo lutou por aquela vaga na final da Copa Libertadores, né? O quanto vocês deram a vida para conquistar essa taça. Eu queria saber de você, Caleri, você dedica esse título a alguém daquele time de 2016, que com certeza foi também um grupo marcante, começou a te colocar na história do São Paulo ali? Na verdade, não me coloquei a pensar se eu dedico para alguém, mas eu acho que toda a gente que me conhece faz tempo e que viu o Caleri de 2016, eu acho que toda a gente se alegrou muito por mim, porque eles sabem todo o esforço que a gente fez por tentar conseguir chegar a uma final da Libertadores. Mas para mim, esses 6 meses de 2016 foram muito marcantes, porque me aconteceu, como eu falei, muita coisa. E esse curto lapso que eu tive aqui deu para entender que eu algum dia ia voltar. Então, eu um dia voltei e consegui ganhar a Copa do Brasil. Então, esses 6 meses para mim foram muito importantes, muito marcantes. Eu falei, um dia, se eu voltava, a prioridade sempre ia ser o São Paulo. Eu fiz o que tinha que fazer, voltei a jogar no time, o time que me deu a oportunidade e a vidreira de jogar na Europa, e todo o esforço que foi vir aqui, vir ao Brasil, agora voltar outra vez de novo ao Brasil, e todo o esforço que eu fiz por estar aqui deu resultado, e agora sim sei que valeu a pena voltar ao Brasil e ganhar a Copa do Brasil. Maravilha, Caleri. E aí, para encerrar essas perguntas, eu queria te falar agora, fora do São Paulo, né? Essa semana tem um jogo de um outro time que você torce também, o Boca, né? E contra um grande rival do São Paulo também, que você também tem muita história jogando contra. Queria que você falasse a sua expectativa para esse jogo, se você mandou mensagem para alguém de lá, e se você acha que o Boca tem condições de passar pelo Palmeiras na Libertadores. Eu sim, torço por Boca. É um time que
me marcou muito na minha carreira como jogador e como torcedor também. Vai ser um jogo bem disputado. Eu acho que os dois times têm um jeito de jogar bem parecido. O Boca hoje não está do melhor jeito, mas os argentinos sempre tentam dar o 100%. E eu acho que vai ser um jogo bem disputado. A última vez o Boca deixou fora no Palmeiras e conseguiu chegar à final da Libertadores. E vai ser um jogo bem disputado. Eu acho que são dois times bem parecidos, que cada um acho que vai fazer a diferença na localia. E tomara que o Boca consiga chegar à final da Libertadores uma vez mais, porque o torcedor merece faz muito tempo. Maravilha, Caleri. Agora eu queria pedir só mais 5 minutinhos seu para a gente fazer uma brincadeirinha básica aqui. Tá, perfeito. Eu trouxe alguns tweets de torcedores do São Paulo falando sobre você. E aí eu quero que você reaja, que você responda a essas pessoas. O Diego falou o seguinte: os dois maiores argentinos em atividade no futebol ganharam títulos importantes nos últimos meses. Messi, na Copa do Mundo, e Caleri ontem, no caso, domingo. O que você fala pro Diego? Obrigado, Diego, por me comparar com Messi. Esse aqui eu não sei o nome dele, é um loser nada a ver. Eu te amo, meu argentino. Quem é Messi perto de Caleri? Não é ninguém. Não dá pra você responder porque não dá pra entender o nome do cara. Desculpa, perdeu a chance. A página Como Eu Te Amo Tricolor falou: se vocês pudessem escolher apenas um para virar ídolo após essa conquista, quem vocês escolheriam? O Como Eu Te Amo Tricolor ficou na dúvida entre Caleri e Rafinha, mas ele vai de Caleri. Eu iria de Rafinha, se for. Você iria de Rafinha? Claro, certeza. O Moraes falou assim: putz, meu pai não deixou eu platinar o cabelo para ficar igual o Caleri. Ele não vai ficar bonito, então. Pede pro pai dele, dá uma ajuda aí pro pai dele. O Aloysio falou: se eu tivesse cabelo, eu pintava, igual o do Caleri, Aloysio Chulapa. Teria que pintar, deu sorte. E aí o SPFC Opressão: Caleri com cabelo normal, 0 gols na Copa do Brasil. Caleri loiro, 1 gol na decisão. Quando o homem tá loiro, esquece. É isso mesmo? Quando você tá loiro, esquece? Tem razão. Mas também roubaram um de Palmeiras, que para mim... Mas é verdade. Caleri loiro tem 1 e Caleri sem cabelo marrom tem 0. Tem razão. E a Joy falou, te mandou um elogio: o Caleri ficou um gato com esse cabelo platinado. Meu Deus. Obrigado. Eu acho que eu vou deixar um pouquinho mais. É isso. Muito obrigada, Caleri, pela atenção. Desculpa tirar o tempo da sua comemoração para você estar aqui com a gente. Não teve como não pedir para te entrevistar, faz parte. Da próxima você não faz gol. Aí a gente não te pede, tá bom? Brincadeira. Obrigada pela atenção, sucesso, que venham muito mais títulos e que você consiga se considerar um ídolo do São Paulo em breve. Valeu, pessoal. Esse foi Caleri aqui com a gente na TNT Esportes. A gente volta, quem sabe, no futuro próximo com mais papo com esse argentino que o torcedor do São Paulo gosta muito.